A Argélia, a pérola do Maghreb e a terceira potência econômica africana, atravessa atualmente uma das crises políticas e econômicas mais longas de sua história, apesar dos bilhões arrecadados anualmente com a venda de petróleo e gás. O país não se recupera dos 4 mandatos de uma política econômica dirigista sob a presidência de Abdelaziz Bouteflika e de sua dependência dos combustíveis fósseis. Seu povo, mais dividido do que nunca, enfrenta sozinho desastres naturais, aumento dos preços dos produtos básicos, falta de infraestruturas e serviços estatais, além da lenta, mas inexorável, deterioração da economia do país. Apesar disso, a Argélia é um país repleto de riquezas. Hoje, partimos para as gargantas do Rumel, onde está situada a antiga capital da Numídia, Constantina. Passaremos por uma paisagem ardente e em constante mudança do Saara, para mergulhar nas estreitas ruelas da Casbah de Argel, mas não para fazer turismo. O que aconteceu? Por que a economia argelina está à beira do abismo? Como vivem os argelinos em 2021 e existem soluções para sair da crise? Aqui está um resumo da situação. Antes de decolarmos, se você quiser apoiar nosso canal para obter mais notícias e análises, não se esqueça de se inscrever. A Argélia mudou bastante desde a criação do antigo reino da Numídia, que unia as tribos berberes no século III a.C. Hoje, a maioria dos 43 milhões de habitantes está concentrada nas grandes cidades, como a capital Argel, Oran, Constantina, Tizi-Ouzou ou Annaba, todas situadas em uma faixa costeira de quase 1.200 quilômetros que segue quase as fronteiras históricas. Este é um território fértil, composto por florestas, oliveiras e terras agrícolas, limitado ao sul por várias cadeias montanhosas, incluindo o Alto Atlas e o Atlas Saariano. Logo atrás, o deserto estende-se com suas formações rochosas excepcionais, dunas de areia lendárias e paisagens de ficção científica. O deserto do Saara cobre mais de 90% do território do país até suas fronteiras ao sul. Mais de 3.600.000 habitantes se adaptam a seu clima seco e às suas temperaturas tórridas. A Argélia também se beneficia de sua localização estratégica nas portas da Europa, sendo um ponto de passagem essencial para mercadorias de toda a África com destino ao continente europeu. Assim, surgiram cidades com dezenas de milhares de habitantes em pleno coração do deserto, traçando rotas comerciais e fomentando o comércio. In Salah, a ardente, Gardaia, a cidade histórica, e Tamanrasset são verdadeiras metrópoles do deserto, situadas nos principais eixos rodoviários e ferroviários do país, e contam com serviços administrativos, comerciais e industriais. As indústrias argelinas são essencialmente derivadas da exploração de recursos petrolíferos e gasíferos, que hoje representam quase 90% das exportações do país. Em seguida, há as minas, que extraem ferro, chumbo, fosfato, urânio, zinco e carvão. A cidade de Gardaia também abriga fábricas têxteis e serve como ponto central para explorações de materiais de construção da região, como granulado, cimento, gesso ou agregados. In Salah abriga um poço de petróleo. O setor industrial argelino se baseia essencialmente na exploração de hidrocarbonetos e representa 37% do PIB, de acordo com dados do FMI. Ao lado disso, o setor de serviços emprega 59% da população ativa. A agricultura ocupa uma parte reduzida da atividade econômica, mas o país produz grande parte dos citrinos, azeitonas, tabaco, cortiça e tâmaras que são encontrados nos mercados europeus e norte-africanos. Também se cultivam cereais, aveia, cevada e trigo, e o país tem reservas suficientes para enfrentar uma possível queda na produção. A Argélia é também uma terra de história, abrigando numerosos monumentos e sítios culturais, como o cemitério dos Reis de Touggourt e a cidade antiga de Gardaia, 2010, assim como o sítio romano de Djémila. Todas essas maravilhas arqueológicas são classificadas como Patrimônio Mundial da Humanidade. Para acessar esses locais, é preciso atravessar paisagens de tirar o fôlego sob um sol escaldante. Na realidade, a Argélia é um país rico, repleto de recursos naturais, de sua população, suas tradições, sua geografia e sua situação. Segundo o Banco Mundial, em paridade de poder de compra, seu PIB de 117 bilhões de dólares em 2019 a coloca como a 56ª potência mundial, à frente da Bélgica, Suécia e até Hong Kong. A Argélia é a terceira maior economia africana, e, no entanto, não está bem. Por trás das aparências, esconde-se uma realidade dramática.
Se a Argélia é rica, os argelinos permanecem desesperadamente pobres, e a crise sanitária não ajudou em nada. O país já sofria o impacto de uma crise política e social em curso, além da corrupção que reina nas altas esferas. A crise econômica global causada pela pandemia agravou a situação. O PIB diminuiu em 6% em 2020 e deve se recuperar timidamente em 2021, com previsão de apenas 2,9%, segundo o FMI. Durante a crise, as empresas argelinas perderam em média 50% de sua receita habitual, chegando a 90% em alguns setores, como transporte ou indústria têxtil. A economia argelina é pouco diversificada e totalmente dependente dos preços do petróleo e do gás, e as perspectivas a médio prazo são limitadas. Embora a Argélia tenha obtido novos contratos com a Europa para fornecimento de gás, os programas de transição energética implementados nos países clientes da Argélia levantam preocupações sobre uma redução inevitável dessa fonte de receita da ordem de 45% até 2025. Quanto ao preço do petróleo, ele está atualmente sujeito à evolução da epidemia, mas o barril vem caindo desde 2014, de $206 em 2014, caiu para $84 4 anos atrás e agora está em torno de $69. O desemprego também é um problema, oficialmente atingindo 14,2% da população ativa, mas afetando principalmente os jovens e as mulheres, desempregados ou subempregados em grande número. A situação é ainda mais preocupante quando se trata de inflação, que atingiu 4,9% em 2021, contribuindo para agravar o clima social, especialmente em relação aos produtos básicos. Essa alta dos preços é ainda mais preocupante, pois não deve diminuir em 2022, já que o FMI prevê um aumento adicional de 6% no próximo ano. A situação da Argélia é crítica e, infelizmente, sua economia se encontra à beira do colapso. A pandemia, embora tenha tido pouco impacto direto sobre a população, agravou a recessão econômica e, atualmente, o futuro do país depende de um ambicioso plano de recuperação econômica, anunciado em outubro de 2020 pelo governo de Abdelmadjid Tebboune, estimado em $133 bilhões. Esse plano reúne cerca de 755 ações a serem realizadas entre 2020 e 2024, a fim de tirar o país da crise. Entre as medidas urgentes, estão a diminuição da participação dos hidrocarbonetos no PIB em 20%, a diversificação das atividades e a criação de novas oportunidades, a adoção de tecnologia digital e o fomento ao desenvolvimento de startups, o incentivo ao turismo, a comunicação ao mundo sobre as ações públicas da Argélia, etc. Os objetivos do plano de recuperação são: estabilizar a economia após os dois choques do petróleo em 2014 e 2020, reduzir o déficit orçamentário, que representa 33,7% do PIB, fora do setor de petróleo, lutar contra a corrupção e implementar medidas para a transição ecológica e a descarbonização da economia, investindo principalmente em energias verdes. No entanto, o plano enfrenta desafios, como a obtenção de financiamento de $133 bilhões. O país ainda busca como financiar essa lacuna de $60 bilhões, e nem todas as fontes de financiamento estão acessíveis a ele. A pandemia da Covid-19 e o choque do petróleo agravaram a dívida pública, que subiu de 53% para 63,3% e deve atingir 74% em 2022. Isso atrasou a obtenção de financiamentos e prolongou os prazos. Enfim, a Argélia deve enfrentar e resolver muitos desafios internos e externos para realmente iniciar a recuperação econômica e as mudanças necessárias para estabilizar o país. Enfrentar a diversificação econômica e garantir a segurança do povo é essencial. A raiva do povo que está mal alimentado, mal cuidado e mal alojado é sempre alta e se manifesta regularmente nas ruas. Portanto, é necessário que o governo ganhe a confiança de todos e una os argelinos, que atualmente estão muito divididos. O futuro da Argélia dependerá de sua capacidade de se modernizar, se reformar administrativamente e socialmente, e também de manter a segurança da população.